Aqui nesse círculo nós temos uma coisa muito importante na matemática, que é a constante π. A gente sabe que a circunferência é dada pelo diâmetro vezes o π. Ou seja, o π é a relação da circunferência dividido pelo meu diâmetro. E esse π é aproximadamente 3,14, mas existem outras casas decimais depois de 3,14. Nossa, e tem aquele inseto, né, que tem 3,14 olhos. 13,14 olhos? É o pi-olho. E aí, galera do Inteiramente, seu espaço interdisciplinar. Aqui quem está falando é Érica Porto, da Biologia, e hoje eu trouxe uma figura magnífica que trabalhou comigo um tempo atrás, né, lá no projeto da Unicamp, no SESCOM, e hoje a gente vai tratar um assunto legal, certo? Certo, Érica, muito obrigado por isso. Que foi, caramba? Eu fiquei aqui no vácuo aqui, ó. Eu achei que ela estava tipo apresentando. Obrigado, Érica, pelo convite. Sou Valdinei, faço licenciatura em matemática e vamos tentar fazer algo mais interdisciplinar aí com a biologia. Bom, para isso, Val, precisava que você explicasse para mim o que é função. A função é como se fosse uma máquina transformadora. Tipo, você pensa numa caixa que função, a nossa em matemática a gente vê como uma f de x, ou um y. Então você pensa numa caixa com uma f de x. E ela é uma máquina transformadora. Essa máquina ela tem uma entrada e uma saída. Nessa máquina ela vai entrar alguns números, vai ter uma transformação matemática ali e vai sair um outro número. Ou seja, eu estou pegando um conjunto de números e estou relacionando com outro conjunto de números. Essa é uma função, é relacionar um conjunto de números com outro conjunto de números. Essa máquina transformadora, uma função, ela serve para a matemática tentar modelar qualquer, tipo, um aspecto da natureza e a gente tentar traçar uma função que eu possa prever alguns resultados. Por exemplo, uma função que eu quero descobrir qual que é a escala de magnitude de um terremoto, ou eu quero descobrir uma forma de modelar qual que é a concentração de íons numa substância, ou quanto de lucro que uma empresa vai ter, ou tanto de tempo que vai demorar para um carbono ter o decaimento dele. Inclusive a gente fez um inteiramente sobre decaimento de carbono, né? Quem quiser, tá o link aí. Então essa função é extremamente importante em muita coisa no nosso dia a dia, né? Sim. Então quando o aluno chega e fala, mas professor, por que eu tenho que aprender isso? Quantas vezes nós escutou isso, Sim. né? Pra que eu vou usar isso futuramente? Futuramente vai ter N coisas para ser utilizado, né? E aí na biologia mesmo, a gente tem, por exemplo, é muito utilizado em crescimento populacional, né? Na parte de ecologia, para você determinar o crescimento de um certo conjunto de indivíduos, né? Então, o que seria a população? Seria um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo no mesmo espaço-tempo. Então, para determinar quanto que aquele conjunto está crescendo ou diminuindo, a gente usa muito a função. Então, para a gente ver um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre essas situações, vamos então para a nossa mesa didática. Então aqui no caso nós temos a função exponencial, ela tem uma forma de modelagem e essa função ela é da forma f de x é igual a uma constante a elevada a x. Essa constante a ela tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Por exemplo, uma função f de x nós vamos ter a nossa constante como por exemplo a constante 2 elevada a uma variável x. E agora a gente pode variar esse x com diferentes valores. Por exemplo, f de 0, no lugar de x, a gente vai colocar o 0. Então, na nossa função, onde tiver x, eu coloco o 0. No caso, 2 elevado a x, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, 1. Outro exemplo, f de 1 é igual a 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2. F de 2, 2 elevado a 2 é igual a 4. E no caso, f de 5, se a gente for aumentando os números, 2 elevado a 5, nesse caso, é 32. Toda função a gente consegue representar ela na forma gráfica. A função exponencial ela vai ter essa cara aqui, que ela começa lá embaixo no número próximo de 0, ela vai cortar o eixo aqui, o meu eixo f de x, e depois vai crescer, que a gente fala com um crescimento exponencial, então ela vai crescer indefinidamente.
E um dos casos dessa função exponencial é que como no exemplo que a gente viu, quando ela passa por x igual a zero, o a elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então ela vai cortar aqui o meu eixo f de x no 1. E no caso, quando o meu a for 1, a elevado a 1 vai dar o próprio a. No caso aqui a gente viu a função exponencial. E toda função ela tem uma inversa. Então isso não vai fugir da função exponencial. A função exponencial tem uma inversa e ela é a função logarítmica, que é um terror também para o pessoal aí. Por exemplo, logaritmo a gente vê em matemática, por exemplo, quando a gente quer trabalhar mais com trazer mais a questão de substâncias e a gente quer calcular a concentração de íons de hidrogênio nessa concentração e verificar a acidez. E a função logarítmica também ela modela a escala Richter da magnitude de um terremoto. Então são várias aplicações em diferentes áreas que a matemática ela consegue modelar. E em física também temos, quando a gente está trabalhando, estudando som, aí tem o modelo logarítmico, que é quando a gente está falando da escala de decibéis, para verificar a intensidade do som, que é uma das aplicações. Então qualquer área, né, seja química, física, biologia, né, vai ter então as funções da matemática. Para utilizar essa função exponencial na biologia, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer que na natureza há um certo limite. Então a gente representa como K, que seria a capacidade limite do ambiente. Com isso, então, nós temos que no eixo X representado por tempo, então a quantidade de dias ou anos que irá passar esse conjunto que está sendo estudado, e no eixo Fx ou Y, como costumo representar também, nós temos então o número de indivíduos ou a população. E aí com isso nós podemos representar essa curva exponencial em vermelho como crescimento ideal, como se não houvesse essa barreira de capacidade limite do ambiente. Essa população ela cresceria de forma indefinida, de forma infinita. Só que na realidade é bem diferente, né? Nós temos alguns limitantes, então com isso nós temos aqui uma linha em azul que seria o crescimento real, o qual será barrado pela linha K, que é a capacidade limite. E aí com isso nós temos o formato aqui de uma curva sigmoidal. E aí essa diferença que tem entre essas duas curvas, nós temos então a resistência ambiental, que são qualquer valor que irá determinar a diferença entre o crescimento ideal e o crescimento real. Bom, e esse K, né, essa capacidade limite do ambiente, ela então vai determinar o quanto que essa população vai poder crescer. Então ela não vai, na natureza, né, porque tem todo um certo equilíbrio ali, ela não vai conseguir ultrapassar essa resistência. Se acontecer dela ultrapassar, aí significa que ela virou algum tipo de praga. E isso não necessariamente pode ser, o pessoal, né, pensa em praga, já pensa em inseto. Não necessariamente pode ser inseto, pode ser plantas também, pode ser algum tipo de mamífero, né, igual tem casos na Austrália de excessos de coelho, por exemplo, e aí depois eles colocaram as cobras para comer o coelho, ficou excesso de cobra e tá virando uma bola de neve a situação. A gente está se referindo a capacidades, aos limites tanto abióticos quanto bióticos. Então, abióticos nós teremos ali, por exemplo, temperatura e umidade. Então, vamos pegar como exemplo um grupo de insetos, um grupo de percevejos. Esses percevejos, eles vão ter um certo limite de temperatura para poder fazer a eclosão dos filhotes, né, por assim dizer, para que eles tenham um sucesso para poder eclodir esses filhotes. Então, você vai ter ali uma quantidade mínima, como por exemplo ali na Mata Atlântica mesmo, o limite mínimo de uma certa espécie é 15 graus e o máximo 32 graus. Então se passar de 33, chegar em 40 graus, esse bicho não vai crescer, não vai nascer mais. Então a gente tem ali um certo limite. E também de umidade, porque aí você depende da quantidade de plantas, né, que vai crescer ali. Então para essa planta se desenvolver, ela precisa de uma certa umidade. E aí na parte biótica, nós teremos então a disponibilidade de alimentos, por exemplo, esse percevejo. Normalmente os percevejos, a maioria são fitófagos, né? Se alimentam de plantas. Então, para ele comer essa planta, ele depende da planta crescer, né? Então, isso aí seria um fator biótico. E aí, na resistência ambiental, a gente vai ter então o que limita essa espécie de chegar àquela faixa ideal. Então, a gente tem ali, por exemplo, fatores bióticos, então,
que seria um predador, como por exemplo, a aranha vai lá e preda aquele percevejo, né? Ou uma vespa que ela é um parasitoide, né? Ou seja, ela coloca os seus ovos dentro daquele percevejo, que vai virar uma larva, que vai comer o percevejo por dentro, enquanto ele está vivo. É horrível. Mas a natureza é linda. Então o que acontece? Essa vespa, no final, quando ela virar adulta, ela vai matar esse percevejo. Então ela limita ali essa população. Então todos esses limitantes não deixam com que essa população de percevejo chegue ao ideal. Quando isso vai para a área urbana, já não tem todos esses limitantes. Então se torna praga porque chega mais próximo do ideal. Bom, e com isso então a gente tem várias e várias aplicações da matemática, tanto na biologia, quanto na química, quanto na física, porque a matemática ela é uma ferramenta, certo? Sim, a matemática é um modelo é uma ferramenta que a gente vai usar através de modelo que está presente ali em várias coisas. Então, para que eu vou usar matemática? Tem muita coisa aí que a galera vai usar matemática. Então, queridos, aprendam matemática, porque isso é para a vida toda de vocês. A coisa mais simples, para fazer um bolo, você vai ter que usar a matemática. Então tá certo, Val. Muito obrigada por ter vindo. Érica, eu que agradeço de estar aqui participando. Fazia o tempo que a gente não se via. Sim. Aí, desde de quando? 2016? Por aí. 2016. Nossos caminhos se separaram, então, né? E também revendo aí um pouquinho de biologia, né? Não tenho biologia há muito tempo, né? E eu, matemática. Então. Mas é isso aí, então, galera. Muito obrigada. Por favor, se você gostou, dá um curtir. E compartilha com seus amigos para eles verem a importância da matemática no seu dia a dia, na biologia, na química, na física, no mundo inteiro, né? Então, a matemática é extremamente importante para todos nós. E se não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, galera.